Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Eu vou reler, irmãos, são 2 versos apenas. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Meus irmãos, 2 virtudes cristãs fizeram com que a igreja primitiva se destacasse na sociedade pagã que caracterizava o ambiente em que a igreja vivia naquele primeiro século da história da igreja. Os historiadores daquele período da história da igreja ressaltam que, dentre todas as virtudes cristãs, 2 delas, a santidade moral, a pureza moral e o amor fraternal, causavam profundo impacto naquela sociedade incrédula, pagã, entregue, como consideramos aqui no domingo passado, a toda a sorte de vícios e de degradação moral e espiritual. A igreja tornou-se conhecida naquela sociedade impura como um povo santo e como uma congregação de pessoas que se amavam mutuamente. E a nossa passagem, os versículos que li, tratam exatamente da segunda dessas virtudes cristãs. Havendo abordado a primeira, isto é, a santidade moral, especialmente no que diz respeito à pureza sexual, é natural que o apóstolo Paulo se volte para a segunda grande virtude cristã, o amor que os irmãos manifestavam de maneira intensa, real e muito concreta na igreja primitiva. Os irmãos têm acompanhado a exposição que estamos fazendo nessa primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, e estão lembrados que, depois de tratar daqueles assuntos corriqueiros, naturais, normais, de serem tratados em uma epístola, que envolviam as circunstâncias da obra missionária de Paulo em Tessalônica, a sua retirada prematura em virtude da perseguição daquela cidade, e as explicações que ele oferece para a sua demora em retornar à igreja, como era o seu desejo e desejo dos membros da igreja de
Tessalônica, bem como depois de falar da sua grande alegria causada pelas notícias trazidas pelo evangelista Timóteo acerca da fidelidade daqueles irmãos em meio às perseguições e do amor e carinho que eles demonstravam pelo apóstolo Paulo, vimos como, a partir do versículo 4, o apóstolo aborda as questões e fornece as instruções que ele anelava mesmo, desejava mesmo transmitir àqueles irmãos pelos quais ele tinha enorme carinho, pois se sentia como pai orfanado dos seus filhos de maneira prematura, antes que ele pudesse haver transmitido a eles todas as instruções e ensinos que ele gostaria de transmitir e que a igreja necessitava ouvir. Vimos aqui como, depois de alguns princípios gerais, no capítulo 4, nos 2 primeiros versículos, que devem nortear, dirigir e orientar todo o aconselhamento, toda a orientação genuinamente cristã, que não se confunde com legalismo, com o cumprimento de uma série de regras ou normas, mas tem como objetivo e como propósito agradar ao nosso Criador, ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, viver de maneira agradável a Deus e progredir e avançar nas virtudes cristãs. Estivemos considerando, no domingo passado, exatamente as instruções que o apóstolo Paulo transmite àquela igreja acerca da necessidade de viverem vida santa no que diz respeito à área em que a sociedade pagã, na época, fracassava de maneira contundente e terrível. Como considerei com os irmãos aqui no domingo passado, a permissividade sexual tornou-se uma característica do Império Romano, do mundo greco-romano na época, de tal maneira que algumas dessas cidades, como a cidade em que o apóstolo Paulo se encontrava ao escrever essa carta, a cidade de Corinto, e a cidade a que ele havia destinado essa carta, a cidade de Tessalônica, tornaram-se conhecidas como centros de grande imoralidade. Nessas cidades havia até religiões que praticavam a prostituição cultual, utilizando-se de prostitutas consideradas sacerdotisas para gratificar os apetites sexuais dos seguidores daquelas religiões. Nesse contexto, meus irmãos, de tamanha permissividade sexual, era urgente e impreterível que o apóstolo Paulo orientasse aquela igreja no sentido de que ela fosse sal na terra e luz no mundo, também no que diz respeito a essa área da santificação e de uma vida de pureza sexual, evitando, fugindo das relações sexuais ilícitas e orientando a igreja, aqueles irmãos e irmãs, a possuírem os seus corpos em santificação e honra, não para a gratificação dos desejos de lascívia. Portanto, após haver tratado dessa grande marca, dessa grande característica da igreja, que era a pureza, a santificação,
pureza moral e a santificação, aqui nessa área específica, perfeitamente natural que o apóstolo Paulo aborde a outra grande marca da igreja primitiva, isto é, o amor fraternal, o amor com que caracterizava e que marcava a vida daqueles irmãos. Nos versos seguintes, 11 e 12, que, se Deus permitir, consideraremos no domingo que vem, o apóstolo Paulo aborda outra virtude cristã bastante reconhecida e recomendada: a diligência na vida diária, no trabalho, para o sustento da família, a manutenção da família, e para que a igreja pudesse viver vida digna, sem precisar de outras pessoas, sem necessidade de estarem pedindo socorro, ajuda a outras pessoas, pelo contrário, pudessem ganhar o suficiente para suprir as suas necessidades e ter ainda com que ajudar os outros necessitados da igreja e, se possível, dentro da providência soberana de Deus, os próximos que Deus coloca diante de nós. Portanto, irmãos, nessa passagem, nesses 2 versos, nós encontramos uma exortação do apóstolo Paulo ao amor fraternal. Esse é o nosso tema, esse é o assunto abordado pelo apóstolo de maneira inspirada nesses 2 versos da sua carta à igreja de Tessalônica, uma exortação ao amor fraternal. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, nesses versículos, primeiro para a natureza desse amor, aqui claramente indicada pelo uso da palavra que o apóstolo Paulo emprega nesses versículos. Depois, para a fonte desse amor, também indicada nesses versos, para o escopo do amor fraternal e para o limite ou o dever relacionado a esse amor. Observem, meus irmãos, por favor, mantenham a Bíblia aberta, em primeiro lugar, aquilo que é indicado no início, na primeira parte do versículo 9, acerca da natureza do amor a que o apóstolo Paulo se refere nesse versículo. Quando ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis, por Deus, instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. É conhecido que a língua grega, na época, utilizava várias palavras para designar aquilo que muitas vezes nós designamos através de uma só palavra: amor. A língua grega dispunha de uma palavra para designar o amor entre amigos, o relacionamento, a afetividade que é encontrada entre pessoas que se querem bem de um modo geral. A língua grega utilizava também uma outra palavra para designar um amor erotizado, o eros, condicionado ao interesse, ao desejo de possuir. Utilizava também uma palavra que praticamente passou a ser empregada no sentido técnico para designar o amor cristão, o agape. O amor que, ao invés de desejar ter para si e possuir e levar em consideração as virtudes, a dignidade ou a beleza da pessoa amada, não levava em consideração nada disso. E, ao invés de possuir, anelava dar, se entregar mesmo. O amor definido
da melhor maneira possível, pela entrega do Senhor Jesus na cruz, dando-se a si mesmo como manifestação do seu amor por aqueles que não manifestavam absolutamente nada que pudesse atrair o amor do nosso Salvador. Mas a palavra aqui utilizada, meus irmãos, não é nenhuma dessas palavras. O apóstolo Paulo utiliza aqui uma palavra que ele emprega apenas uma outra vez nos seus demais escritos. A palavra normalmente traduzida por amor fraternal, Filadelfia, no texto original, no grego, de onde vem a palavra Filadélfia. Em a outra passagem em que o apóstolo Paulo utiliza a mesma palavra que ele aqui faz uso, encontra-se na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, aonde, entre uma série de orientações, exortações curtas à igreja de Roma, o apóstolo Paulo diz assim, lendo a partir do verso 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. E aí então no verso 10, ele exorta a igreja, os irmãos a amarem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, aqui está a palavra, preferindo-vos em honra uns aos outros, manifestando esse amor fraternal, ao conferirem aos outros honra maior do que a si próprios e procurando o bem-estar uns dos outros mais do que o seu próprio, o bem-estar próprio de cada um. Mas se o apóstolo Paulo utiliza essa palavra apenas mais uma vez, outros autores no Novo Testamento, como o autor da carta aos Hebreus e o apóstolo Pedro, também fazem uso dessa palavra. O autor da carta aos Hebreus utiliza a palavra Filadelfia, normalmente traduzida como amor fraternal, no capítulo 13, logo no primeiro versículo da carta. E eu leio esses versos, irmãos, aonde a palavra é utilizada, porque eu assim, conforme observando o contexto de cada uma dessas referências, os irmãos podem compreender melhor o que implica, o significado e o que implica neste amor a que o apóstolo Paulo faz referência aqui na sua carta aos Tessalonicenses. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, seja constante o amor fraternal, seja frequente, ordinário, normal, seja uma característica dos seus leitores, o amor fraternal. E nos versos seguintes, o contexto lança luz acerca daquilo que o autor da carta aos Hebreus tem em mente quando ele faz referência ao amor fraternal. Ele continua dizendo, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. E aqui, meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus indica que o amor fraternal inclui essa disposição, naquele contexto muito mais importante do que hoje, para praticar a hospitalidade,
praticamente não havia outra opção para os viajantes na época, senão se hospedarem na casa de conhecidos, familiares, amigos, e a igreja deveria exceder a sociedade pagã no que diz respeito à disposição tanto para praticar a hospitalidade mútua, como também para demonstrar o carinho, o amor para com aqueles que, por amor a Cristo, acabavam encarcerados em virtude da perseguição que sofriam e daqueles que estavam sendo maltratados por qualquer razão, especialmente em virtude, em consequência da fidelidade deles ao Senhor Jesus. As outras duas ocorrências, únicas duas outras ocorrências da palavra no Novo Testamento, são encontradas nos escritos do apóstolo Pedro. Uma delas encontra-se no capítulo 1, no versículo 22. Nesse versículo, o amor fraternal é, mais uma vez, elucidado, explicado, em contraste com o amor fingido, com a hipocrisia. Nesse verso 22, nós lemos assim: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E esses versículos deixam claro que isso a que o apóstolo Paulo se refere, e que ele chama de Filadelfia, o amor fraternal, é alguma coisa que só pode ser experimentada ou pressupõe a purificação das nossas almas, como lemos no início do versículo 22, e que é explicado no verso 23, através daquilo que nós chamamos de regeneração mediante o anúncio e a pregação da palavra de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós podemos praticar o amor fraternal porque, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós fomos alcançados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, fomos feitos novas criaturas e capacitados e habilitados a experimentar esse sentimento, nós podemos dizer assim, e essa disposição para servir uns aos outros no contexto da igreja, como filhos de Deus e como irmãos na fé em Cristo Jesus. E a última referência, meus irmãos, da palavra encontra-se em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, quase no final daquela cadeia dourada, corrente dourada de virtudes cristãs, onde nós lemos a partir do versículo 3, que visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtudes, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aí vem uma série de exortações, de virtudes que devem ser associadas, como se formando o elos de uma corrente, aonde o autor, o apóstolo Pedro, recomenda aos seus leitores, no sentido de que, tendo sido objeto da graça, do favor de Deus, e recebido todas essas promessas, tendo
nós sido tornados coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções das paixões do mundo, devemos, reunindo toda a nossa diligência, associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, isto é, o amor fraternal, e com o amor fraternal o agape, essa disposição de nos dar, não apenas, no caso do agape, pelos irmãos, mas, inclusive, como a Bíblia nos ensina, pelos nossos inimigos, a exemplo do que Cristo fez por nós, nos salvando e manifestando o seu amor, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. Essas passagens todas, irmãos, são empregadas no mesmo contexto. Os irmãos podem observar isso. Diferentemente do que acontecia com relação ao uso dessa palavra anteriormente no grego clássico, para designar o amor entre irmãos de nascimento, irmãos na carne, era assim que a palavra Filadelfia era empregada anteriormente, para designar esse sentimento que une aqueles que são nascidos dos mesmos pais, os irmãos na carne, como que são naturalmente levados conduzidos a esse sentimento de carinho, de preocupação, de zelo, de interesse, de amor uns pelos outros. Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra adquire uma outra conotação, um outro significado, e todas as vezes que ela aparece, e nós acabamos de considerar todas essas vezes aqui, ela é empregada não para designar o amor entre irmãos de nascimento, mas ela é empregada para designar o amor entre irmãos em Cristo, o amor entre irmãos na fé. Portanto, no que diz respeito à natureza do amor que constitui essa exortação do apóstolo Paulo aqui, ele diz respeito não ao amor carnal, não ao amor que caracteriza o relacionamento entre amigos de um modo geral, não o relacionamento que caracteriza irmãos de um mesmo nascimento, mas é utilizada para designar o relacionamento que naturalmente caracteriza aqueles que são membros da família da fé, irmãos em Cristo Jesus, aqueles que foram redimidos pelo mesmo sangue salvador, redentor de Cristo derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. E nesse sentido, trata-se de um amor cujo objeto se limita, se confina a aqueles que fazem parte ou são membros da família da fé. Enquanto que o agape não se confina a essa família, mas nós somos exortados a amar os nossos irmãos em Cristo e mesmo amar a todos indistintamente, e inclusive amar os nossos inimigos. O termo aqui usado pelo apóstolo Paulo designa um sentimento e um relacionamento, dentro desse relacionamento que caracteriza a família da fé, os nossos irmãos em Cristo Jesus. Pouco antes aqui do capítulo 4, na oração de Paulo, no final do capítulo 3, no versículo 12, nós lemos: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, no agape,
uns para com os outros e para com todos, porque esse amor tem como objeto não apenas os da família da fé, mas a todos. Entretanto, aqui, meus irmãos, na passagem que lemos, no verso 9, quando o apóstolo Paulo diz no tocante ao amor fraternal, ele está fazendo referência exatamente àquele laço que nos une em Cristo Jesus, todos aqueles que foram remidos pelo mesmo sangue e que agora têm um pai comum, um irmão mais velho comum e que constituem uma só família em Cristo Jesus, isto é, a igreja, o povo de Deus, aqueles que foram lavados do sangue precioso do Cordeiro. Isso com relação à natureza desse amor. Mas esse texto, como eu indiquei há pouco, ele também nos esclarece acerca da fonte desse amor. É interessante, irmãos, e isso tem sido objeto da inquirição, do estudo daqueles que se dedicam a estudar essa carta. O apóstolo Paulo acrescenta que no tocante ao amor fraternal, nem havia necessidade dele escrever aqueles irmãos. Isto porque eles estavam, por Deus mesmo, instruídos de que deveriam amar-se uns aos outros. Bem que o que o apóstolo Paulo diz aqui, acerca da fonte desse amor, o amor fraternal, poderíamos entender como sendo uma referência à instrução do Pai no Antigo Testamento. Há várias passagens no Antigo Testamento, como, por exemplo, aqui encontramos em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, aonde o povo de Israel sempre foi ensinado por Deus a amar o seu próximo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Talvez pudéssemos entender como uma referência ao ensino do Filho de Cristo. O Senhor Jesus ensinou claramente que um dos grandes mandamentos era exatamente o mandamento do amor. Mas tudo indica, e os intérpretes aqui são quase unânimes, que a referência aqui não é ao Pai como mestre, nem ao Filho como mestre, mas ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, como nosso grande mestre no que diz respeito ao objeto deste ensino, o amor. Quando lemos aqui, na segunda parte do versículo 9, que não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, o apóstolo Paulo faz uso de uma palavra que provavelmente ele mesmo cunhou, porque ela não é utilizada anteriormente a este uso que ele faz aqui, em nenhum lugar na literatura grega conhecida, na Bíblia, na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, mesmo nos escritos clássicos ou em qualquer outro lugar. Aqui o apóstolo Paulo compõe duas palavras, forma uma palavra para designar a fonte desse amor como sendo divina. Certamente o apóstolo Paulo havia ensinado aquela igreja, quando lá esteve, aqueles irmãos a se amarem mutuamente. E realmente eles vinham fazendo isso. Na realidade, quando Paulo lembrava daqueles irmãos, lembrava com alegria, e uma das razões para isso era lembrar da abnegação, do amor que aqueles irmãos demonstravam. Mas ele declara aqui que nem precisava escrever acerca desse assunto, porque na realidade o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos ensina acerca disso. Evidentemente que aqui nós não temos nenhuma referência a alguma revelação especial
do Espírito Santo acerca disso. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um cumprimento de profecias como aquelas que encontramos em Isaías, no capítulo 54, no versículo 13, aonde nós lemos assim: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Ou o cumprimento de profecias, como a que encontramos em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, onde nós lemos: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Repito, não temos aqui em Tessalonicenses o ensino no sentido de que nós teríamos uma nova revelação do Espírito Santo no coração dos crentes nesse sentido. O que nós temos aqui é a ação do Espírito Santo em implementar aqueles sentimentos naturais que irmãos em Cristo passam a sentir uns pelos outros. Nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, tratando exatamente do amor que Cristo coloca, de Cristo para conosco, que excede a todo entendimento, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós para realizar infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos ou do que nós somos capazes para realizar. Mas talvez a passagem bíblica que nos ajude a unir esses outros textos que eu estou mencionando e a compreender melhor o que é que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, quando afirma que nem precisava escrever, porque aqueles irmãos haviam sido ensinados por Deus, encontra-se na sua outra carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, na referência aos frutos do Espírito Santo. E entre os vários frutos que o Espírito de Deus, que habita no coração do crente, produz no nosso coração, fazendo uso da palavra revelada de Deus, está exatamente o amor. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei e praticamente não precisa ensinar, não porque o Espírito Santo nos ensine acerca dessas coisas, mas porque o Espírito Santo age no nosso coração e faz com que nasça em nós e produza em nós esse sentimento de amor semelhante àquele que naturalmente nasce, quase que como um instinto entre irmãos na carne, irmãos de nascimento, podemos dizer quase que por instinto espiritual, o Espírito Santo de Deus que habita no coração do crente e opera na obra de santificação, ele produz no nosso coração o amor, como que nos ensinando, não na teoria, mas na prática, nos movendo a amar uns aos outros, assim como que quase por instinto ou instintivamente, irmãos amam-se uns aos outros. Portanto, meus irmãos, quando nós lemos aqui o apóstolo Paulo se referindo
ao fato de que nem precisavam ensinar, porque eles estavam instruídos por Deus, que deveriam amar-se uns aos outros, o que o apóstolo está ensinando, fazendo referência, é que a fonte desse amor é divina. Deus mesmo é quem produz isso no nosso coração. Como disse há pouco, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós somos habilitados a experimentar esse sentimento, esse tipo de relação entre aqueles que foram lavados pelo mesmo sangue do Cordeiro, porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração e faz com que haja em nós esse sentimento, ele produz dentro de nós esse sentimento ao derramar o amor de Deus no nosso coração e a nos fazer experimentar o amor de Deus, ele faz com que, pela graça de Deus, nós passemos a sentir esse sentimento e a nos relacionar entre irmãos em Cristo, entre irmãos na fé, de maneira semelhante àquela que caracteriza o relacionamento entre irmãos de nascimento, entre irmãos na carne. Mas essa passagem vai além, meus irmãos, e não apenas nos ensina acerca da natureza deste amor fraternal e acerca da fonte desse amor, que é de Deus, é o próprio Espírito de Deus, quem nos habilita, nos capacita a amar fraternalmente, mas o versículo 10, a primeira parte do versículo 10, faz referência ao escopo deste amor. Quando menciona que os crentes de Tessalônica estavam praticando isso mesmo, movidos pelo Espírito Santo de Deus, que opera no nosso coração, e não apenas com relação aos demais membros da igreja de Tessalônica, mas também em toda a Macedônia. Quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, e mesmo no decorrer dessa exposição da carta aos Tessalonicenses, eu fiz referência ao fato de que Tessalônica era uma cidade portuária, uma cidade muito movimentada, os comerciantes para ali se dirigiam e de lá se dirigiam para outras cidades, e o trânsito entre Tessalônica e as demais cidades da Macedônia, em algumas das quais o apóstolo Paulo já havia levado o evangelho, como Filipos e Bereia, quando ele está agora escrevendo a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, era muito grande. E certamente, meus irmãos, membros da igreja de Bereia, por razões comerciais, se dirigiam a Tessalônica, ali aportavam. Membros de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, se dirigiam a Bereia. Coisa semelhante acontecia com membros da igreja de Filipos. E, dentre as notícias que Timóteo trouxe de Tessalônica, estava essa boa nova, relacionada ao escopo do amor fraternal daqueles irmãos. Não se limitava aos membros de uma mesma congregação, mas ia além, extrapolava e alcançava irmãos de toda a Macedônia. Seja com quem fosse que esses crentes de Tessalônica se relacionassem, eles tinham oportunidade de manifestar o amor fraternal. Podemos imaginar aqui crentes vindo de Bereia para comprar sementes para plantar, fazendeiros, ou matéria-prima para produzir seus produtos, seus artesanatos, e não tinham onde se hospedar, e encontravam a porta aberta da casa daqueles irmãos, membros da igreja de Tessalônica, que estavam prontos para suprir as necessidades, auxiliarem e manifestarem assim, efetivamente, concretamente, o sentimento de fraternidade
que existia entre eles. Provavelmente a mesma coisa acontecia quando crentes de Tessalônica se dirigiam, por exemplo, para Filipos, e ali encontravam outros irmãos, e também manifestavam esse laço, esse sentimento, essa relação, descrita por essa palavra, Filadelfia, que no Novo Testamento, como eu disse, nem se aplica à relação entre membros de uma mesma família na carne, mas se aplica sempre a essa relação que caracteriza de afetividade, de interesse, de auxílio, que caracteriza os irmãos da família da fé, os membros da família da fé. Portanto, meus irmãos, com relação ao escopo do amor fraternal, vemos que ele extrapola os limites de uma congregação e se manifesta e deve se manifestar para com todos os nossos irmãos na fé, sempre que Deus nos der oportunidade, diante das necessidades legítimas e próprias, nós devemos estar prontos para manifestar esse laço, esse sentimento para com os nossos irmãos, ainda que não sejam membros da mesma congregação que a nossa. Mas o texto fala ainda acerca daquilo que poderíamos chamar de limite ou do dever relacionado ao amor fraternal. E eu me refiro ao progresso que, mais uma vez, o apóstolo Paulo enfatiza na segunda parte do versículo 10. Porque se num suspiro ele reconhece que aqueles irmãos estavam praticando amor fraternal, inclusive extrapolando o limite da congregação e alcançando outras congregações da Macedônia, outros irmãos da Macedônia, no outro suspiro, ele exorta aqueles irmãos a avançarem mais e mais, a progredirem mais e mais nesse sentimento, nesse relacionamento, nesse amor que deveria e que deve caracterizar o relacionamento entre aqueles que foram salvos pelo mesmo sangue, foram redimidos pela mesma obra do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus em nosso lugar, que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, no que diz respeito ao limite, na realidade, nós vemos que esse amor é ilimitado. Ele não tem limite. Não apenas na sua extensão, ele deve extrapolar os limites da congregação, mas ele é ilimitado no que diz respeito ao seu progresso. Jamais um crente chegará ao ponto em que ele não precisará mais ser exortado a progredir no amor. Porque por mais que nós progridamos no amor, sempre haverá margem e espaço para progredirmos cada vez mais. O apóstolo Paulo já havia feito referência a esse desejo dele de avanço, de progresso, no início desse capítulo, quando ele disse: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes como maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E aqui, novamente, o apóstolo Paulo insta com aqueles irmãos, exorta aqueles irmãos, embora reconhecendo que eles estavam andando muito bem, que na realidade era uma das marcas daquela igreja, a operosidade da vossa fé e a abnegação do vosso amor. Isso não significa que eles podiam dar-se por satisfeitos, por contentes, mas que eles deveriam continuar avançando para o alvo, ao invés de olhar para aquilo que já haviam alcançado no que diz respeito ao desempenho do amor cristão, eles deveriam continuar avançando, progredindo, porque, por mais que progredissem, sempre haveria espaço para continuarem progredindo mais e mais. Na passagem que eu li há pouco para os irmãos em Efésios, no capítulo 3,
o apóstolo Paulo vem falando do amor de Cristo. E no versículo 19, logo anterior ao verso 20, onde lemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, do seu Espírito que opera em nós. No verso 19, o apóstolo Paulo se refere ao amor de Cristo como uma expressão dizendo, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento. E assim como o amor de Cristo excede o entendimento, excede a nossa capacidade de compreender o seu volume, seu comprimento, sua largura, sua altura, sua profundidade. O amor de Cristo é tetradimensional, não é nem tridimensional, aqui nessa passagem bíblica. Assim também é o amor que nós, como crentes em Cristo, devemos nutrir e manifestar para com aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que, como nós, fazem parte da família da fé. Portanto, meus irmãos, essa passagem nos ensina acerca da natureza desse amor, acerca da fonte desse amor, que é divino, acerca do escopo desse amor, que extrapola os limites de uma congregação e abrange toda a família da fé, e também acerca do dever de avançar e de progredir mais e mais no que diz respeito ao desempenho desse amor. Há muito mais na Bíblia acerca do amor e da relevância e da importância do amor. Um dos autores bíblicos que mais escreveu sobre o amor foi exatamente o apóstolo João, que tornou-se conhecido como o apóstolo do amor. E dos escritos do apóstolo João, nós vemos como o amor cristão é importante, de tal maneira que o amor fraternal, nos escritos de João, é apresentado como evidência do nosso amor por Deus. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 20, no capítulo 2, no versículo 10, nós lemos que aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. E logo adiante, no capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo João argumenta de modo semelhante, dizendo: na realidade nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Indicando assim que o amor aos irmãos, o amor fraternal, é tão importante, é tão relevante, que na realidade ele é evidência concreta de que nós fomos salvos pela graça de Deus e que agora fazemos parte da família da fé. Mais do que isso, meus irmãos, além disso, irmãos, João nos ensina que o amor cristão é incentivado pelo amor de Deus por nós. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar também uns aos outros. Isto é, se Deus nos amou, como nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, que incentivo nós temos para manifestar amor semelhante aos nossos irmãos que foram salvos pela mesma obra salvadora de Jesus em nosso lugar na cruz? Mas, meus irmãos, nós somos não apenas incentivados, mas também João nos ensina que nós somos capacitados pelo amor de Deus. Aqui mesmo no capítulo 4, a partir do verso 19 até o versículo 21, ele declara: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus,
E odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aquele que ama ao pai dessa família, ame também aos demais membros da mesma família. Evidentemente que João contém muito mais ensino acerca do amor, mas tão é importante, para isso eu estou lendo essas passagens, irmãos, o amor fraternal, o amor cristão, que ele é evidência do nosso amor por Deus, ele nos incentiva a amar também os nossos irmãos. E mais ainda, nós somos capacitados por Deus a amar aos outros, porque nós amamos, porque Deus nos capacitou, nos fazendo objeto do seu amor, e como que pelo seu Espírito derramando o seu amor em nós, fazendo com que de nós transborde o amor de Deus, e esse amor também alcance e se manifeste aqueles que, como nós, são membros da família da fé. Eu quero concluir, meus irmãos, essa exposição desses 2 versículos, essa exortação do apóstolo Paulo ao amor fraternal, orando que Deus, que o Espírito Santo de Deus nos faça, como os membros de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, a progredir no amor fraternal, nessa afeição espiritual natural, uns para com os outros e para com todos os demais membros da família da fé, da família de Deus, e que essa afeição, pela misericórdia e graça de Deus, nos mova ao serviço mútuo e manifestações concretas desse sentimento de desejo com relação ao bem-estar, não apenas material, mas especialmente espiritual, daqueles que, como nós, pela misericórdia e graça de Deus somente, somos membros da família da fé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que o Senhor nos qualifique, nos capacite, nos incentive e nos habilite mesmo com o seu amor a experimentarmos na prática, pela ação do seu próprio Espírito Santo em nós, esse sentimento de interesse, de carinho, de amor, que caracteriza irmãos de uma mesma família, pela graça de Deus, caracteriza e mais ainda a relação entre nós, entre aqueles que são membros da família da fé.